Se você utilizar a comparação da forma correta, olha, você corre o risco de ser aprovado. Salve, gente boa, professor Anderson Peixoto aqui. Hoje nós vamos falar sobre o poder que a comparação tem sobre o seu processo de preparação, tanto de te colocar ou de te retirar da vaga. Mas antes disso, se você quer aprender a fazer o seu emocional jogar a seu lado, tanto na preparação como na hora da prova, já se inscreve aqui no nosso canal. O objetivo desse canal é esse, fazer você gerir suas emoções, estudar melhor e ser aprovado. Olha, no vídeo de hoje, ele é fruto de uma curadoria. Eu olhei muitos vídeos sobre comparação na internet, muito conteúdo bacana, mas pouquíssimos conteúdos que vão na raiz do problema, direto ao tema que é a comparação. Todo mundo fala que você tem que se comparar consigo mesmo, não olhe para o lado, a comparação é ruim. Cara, esquece isso. Na real, a comparação é o primeiro movimento que faz você buscar ser aprovado. Sim, o primeiro movimento, eu vou repetir. A comparação é o primeiro movimento de quem deseja ser aprovado. Tome como exemplo o seguinte: imagina que você é dentista. Sei lá, eu não sei para qual concurso que você se prepara, qual é a tua formação. Já deixa aqui no comentário. Eu sou o quê? Se colocar no exemplo te ajuda a internalizar o conceito. Então vamos lá, imagine que você seja um dentista. E aí você termina a faculdade, colou o grau, está montando o seu consultório. E aí você conhece um outro dentista, que é o dentista militar, da carreira militar, ganhando seus 10, 12 mil. E aí você, depois de uma longa conversa com esse dentista que é aprovado na carreira militar, você decide se preparar para um concurso para se tornar um dentista militar também. Pergunto para você, esse não foi um movimento claro de comparação? A condição que você está com uma condição futura? E a partir dessa comparação, não gerou para você um comportamento bom? Será que se comparar é realmente ruim? Você está percebendo que a comparação, do ponto de vista filosófico, ela é inerente à natureza humana. Inclusive, a comparação, ela tem um fundamento de princípio de identidade. Eu só tenho clareza do que eu sou porque eu tenho um outro eu que se difere de mim. E é nessa comparação que eu construo a minha identidade. Mas, Anderson, está muito teórico isso aqui. Tem como ser mais prático? Claro que tem. O meu objetivo aqui é transformar os conceitos da neurociência e como elas impactam no nosso emocional e trazer isso de forma tangível para que você possa aplicar no seu estudo. Eu quero que você perceba que tem comparação boa e tem comparação ruim. A comparação ela é boa quando ela serve de uma referência para a tomada de decisão e para uma mudança de comportamento na direção do objetivo. Por outro lado, ela é ruim quando ela paralisa a sua decisão e não gera um comportamento na direção do objetivo. Ou seja, eu me comparar é ruim? Em tese, não. Quando essa comparação me coloca em movimento, faz você estudar melhor, faz você querer mais, beleza, se compare muito. Por outro lado, se essa comparação ela te diminui, te paralisa, te desanima, é uma comparação ruim. Logo, não é sobre se comparar ou não se comparar, mas é fazer a maneira certa e aplicada no seu processo. Nesse sentido, agora que a gente entendeu o conceito, você pode aplicar no nosso exemplo do dentista ou no seu exemplo próprio lá, da especialidade ou daquilo que você é, o que você está tentando. Imagine que aquele dentista, o dentista A, que acabou de se formar, ele conversou com o dentista B, que já é militar. E aí ele decide, caramba, eu quero essa vida, eu quero ganhar esse salário, gostei. Ele se comparou. Quando que essa comparação é boa? Se ele falar assim, pô, mas como é que você fez? Como é que foi a preparação? Veja que essa comparação está gerando nele uma decisão e um comportamento. Como é que você fez, qual estratégia você usou, como você estudou. Por outro lado, essa comparação ela se torna ruim quando você fica ali. Meu sonho é ter a vida. Eu nunca vou ter uma vida assim. Eu nunca vou ganhar esse salário. Eu estudei pra caramba e não é pra mim. Uma comparação que te deixa paralisado e faz você ficar ressentido. É totalmente negativa e danosa para o seu processo. A pergunta é, Anderson, como saber então se eu estou fazendo a comparação do jeito correto? Vou te explicar. Mas antes disso, eu quero que você faça o seguinte. Se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, deixa sua curtida aqui, o seu like. Por quê? Quando você curte, quando você comenta no nosso vídeo, você está dizendo para o YouTube, olha, encontrei um canal que fala de inteligência emocional voltada exclusivamente para estudo e sem teoria somente, mas é teoria e prática, possível de aplicar no meu processo. Quando você diz isso, você está dizendo, olha, YouTube, pode recomendar, pode compartilhar que esse conteúdo é de qualidade. Veja, uma ação que é muito simples, mas que pode gerar um grande resultado, e eu conto com você. E agora vamos lá, então. Cara, como é que eu sei se eu estou fazendo a comparação errada? Eu uso a seguinte estratégia com os meus alunos. A estratégia do palco e do bastidor. Palco é resultado, bastidor é processo. Fulano passou em primeiro lugar. Primeiro lugar é marca a alternativa correta.
palco ou bastidor? Boa, você já está entendendo o conceito. Agora, fulano passou em primeiro lugar. Eu posso ficar só no palco? Não. Eu preciso imediatamente ir até o bastidor. A comparação feita com qualidade é aquela que transita nesse movimento de palco e bastidor. Ou seja, o meu processo cresce em qualidade quando eu me comparo da forma correta. E aí você vai ver conteúdo do pessoal falando assim: ah, olha só para o seu processo, não olha para o lado. Cara, é inevitável, você vai olhar, você vai olhar. Acredita em você, acredita no seu processo, na sua capacidade. É possível. E a comparação, não pensa tanto, porque a comparação é um movimento inerente ao processo. Você vai se comparar. Você só quer ser aprovado nesse concurso porque você viu alguém que já chegou lá. Não é proibido sonhar com isso também. O perigo é você fazer disso uma inveja. Ah, fulano está lá, eu nunca vou chegar. Cara, fulano já está lá. Agora é a sua vez de conquistar. Isso é uma comparação sadia. É uma comparação que te coloca em movimento. Porém, existem 3 cuidados que você precisa tomar ao aplicar essa lógica de comparação e fazer do modo mais correto no seu estudo. Cuidado 1, não ficar preso somente ao palco. Ah, fulano aprovado em primeiro lugar. Eu quero o primeiro lugar. Não fique só aí. É muito superficial e perigoso. 2, investigar o bastidor. Olha o cuidado que você tem que ter. Eu não fico só no palco, eu vou para o bastidor. Mas ao ir até o bastidor daquele primeiro colocado, eu preciso investigar o que ele fez. Quais foram os passos, as estratégias, o caminho, a metodologia. Muitas vezes a gente se frustra, sabe por quê? A gente compra a vida de um aprovado e tenta aplicar na nossa vida de estudante. Vou melhorar. A gente compra uma vida de concursado e aplica na nossa vida de concurseiro. Muitas vezes, esse casamento não encaixa. E é por isso que você fica frustrado. Você segue o cara que passou em primeiro lugar. E você vai ver ele ganhando já 10 mil, ele tirando férias, ele fazendo esporte, ele fazendo natação, fazendo um monte de coisa, tendo final de semana livre. Aí você diz, essa é a vida que eu quero para mim. Mas tudo isso é palco, não é bastidor. Bastidor é sangue nos olhos, faca nos dentes, estudar feriado, aproveitar domingo. Se você não cair para dentro do bastidor, cara, a coisa desanda. Então, o primeiro perigo é ficar só no palco. Segundo perigo é não ir para o bastidor. E o terceiro perigo é lá no bastidor você não adaptar ao seu processo. Porque nem todo bastidor é igual. Toda aprovação é única, é maravilhosa, é uma delícia ser aprovado. Por outro lado, toda aprovação acontece de uma forma diferente. Cada aprovação tem o seu bastidor. Você precisa encontrar um bastidor que se adapte, que seja mais próximo do seu bastidor, da sua realidade. Eu chamo essa técnica de viés de adaptabilidade de bastidor. Ou seja, você precisa trazer para o seu processo essa dinâmica do bastidor. Porém, existe um cuidado bônus que eu quero te dar. Mas antes de pegar esse cuidado bônus, confere se ele está liberado para você. Como assim liberado para mim, Anderson? O que eu tenho que fazer? Cara, checklist do bônus extra. 1, está inscrito no canal? 2, deixou sua curtida? Fiz isso, Anderson. Então, beleza. O bônus extra é para você. Esse bônus extra é o seguinte. Ao conferir o bastidor, você tem que tomar um cuidado de filtrar essa adaptabilidade. Com muito cuidado. Eu quero te dar um exemplo de um aluno. Eu tive um aluno que se preparava para a prova do Exército. Ele era um professor. E aí ele conseguiu o contato do primeiro lugar do ano anterior dessa prova. E aí o cara, no gesto de tremenda generosidade, falou, cara, tudo isso aqui foi o que eu fiz no meu processo. Deu planilha, cronograma, tudo aquilo. Ele era da minha mentoria. Ele falou, Anderson, tô aprovado, cara. Eu tenho toda a estratégia do primeiro colocado do ano passado. Eu falei para ele, cara, você precisa ver se isso de fato está alinhado com o seu processo. Ele ficou meio assim, ele até duvidou de mim, mas ele foi aplicar. 15 dias depois, ele volta para o encontro individual, frustrado. Anderson, eu não consigo. O horário de estudos daquele cara era de 8 da manhã às 6 da tarde. Mas aquele cara, primeiro colocado, tinha construído a vida dele naquele formato para estudar. E aquele professor dava muitas aulas, era difícil, não tinha como aplicar. Logo, essa comparação é ruim? Não. Não tem problema você sonhar com o primeiro lugar. O problema é você não abraçar os passos que precisam ser dados para chegar nesse primeiro lugar.
Não é proibido sonhar, mas é possível que você sonhe e, ao mesmo tempo, entregue na direção desse sonho. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, tenha feito pensar na forma como você gere a questão da comparação no seu processo. Inclusive, eu tenho alguns vídeos aqui sobre motivação de estudos e sobre desânimo. Eu tenho certeza que ver esse conteúdo vai fazer uma diferença muito grande no seu processo. Inclusive, se você gostou da minha metodologia, os outros vídeos também seguem essa mesma lógica, um padrão diferente, sem tatiquez, sem teoria distante da sua realidade. É teoria e prática a serviço da sua aprovação. Deixe a sua inscrição, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Tem alguém que você conhece, está na jornada com você. Anderson, caramba, gostei desse vídeo seu aí, cara. Indica para um amigo. Vamos juntos, vamos fortalecer a nossa comunidade. Você sabe que aqui o seu emocional importa. Falou, valeu, até a próxima.